No Câmara Rio Notícias especial de hoje, vamos falar sobre a reforma trabalhista, os acidentes de trabalho e o Programa de Justiça e Cidadania. Para esclarecer esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio o juiz Marcelo de Moura, diretor cultural da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, a AMATRA 1. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença e eu gostaria de começar falando sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, lançado há 13 anos, né? O que é esse trabalho e como ele é desenvolvido? Eu que agradeço o convite, agradeço em nome da AMATRA 1 a oportunidade de poder divulgar um programa tão importante. É um programa que diz respeito à conscientização dos direitos do jovem, dos direitos do adolescente, dos direitos do cidadão. Esse programa, Justiça e Cidadania, visa conscientizar cada cidadão com relação, na nossa área, aos direitos do trabalhador. Então, se o empregado, quando é contratado, tem direito à assinatura da carteira de trabalho, e desde sempre o jovem tem que ser conscientizado desse programa. Esse programa tem a participação de magistrados do Brasil inteiro, começou pela nossa Associação Nacional, a ANAMATRA, e desenvolvendo, a partir desses 13 anos, como você bem falou, em torno de todas as AMATRAs, as associações regionais. Cada magistrado responsável convoca um grupo de magistrados para palestras em escolas, normalmente escolas públicas, escolas estaduais, escolas municipais, com a participação de professores, diretores, agentes comunitários. Então há uma integração da sociedade na participação desse programa quanto à conscientização de cidadania. E quais foram os resultados alcançados junto às escolas? Ao longo desses anos desse projeto, o que se percebeu, além da conscientização com relação aos direitos, é a vontade de algumas crianças, alguns jovens, de se tornarem agentes ativos do exercício da cidadania. E alguns até pensando em se tornarem juízes do trabalho, porque mulheres, jovens juízes de mais idade, então essa pleiade de pessoas com personalidades diferentes acabava influenciando o jovem, então era uma expectativa interessante que os jovens tinham de receber um juiz e, de repente, uma linguagem muito tranquila, muito acessível. A vestimenta não é essa que eu estou aqui no programa, uma camisa própria do programa, uma camisa de malha, e que os juízes e juízas comparecem nessas escolas. Então, além da conscientização, essa aproximação do judiciário com a sociedade, essa desmistificação do judiciário com relação a esse tipo de conscientização. Isso foi muito importante para nós e eu creio que para a sociedade também. O senhor tem ideia de quantos acidentes acontecem no Brasil por dia? O nosso histórico é muito ruim. Existem diversas fontes que divulgam dados com relação a acidentes do trabalho no Brasil. A Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo internacional que congrega diversos países, que o Brasil é membro fundador, recebe essas informações do mundo inteiro. Infelizmente, os nossos dados podem ser retratados até por minuto. Nós temos um acidente a cada minuto no Brasil. E isso eu não estou nem me referindo a doenças ocupacionais. Se nós considerarmos, da mesma forma que acontece com crimes com relação à mulher, com crimes envolvendo violência doméstica, a quantidade de acidentes que não são informados, esse número é um número que talvez esteja subestimado. Um acidente a cada minuto, que já é um número desastroso, talvez seja uma informação subestimada, diante da falta de informação quanto a milhões de empresas no Brasil e que não comunicam ao Ministério do Trabalho a chamada comunicação de acidente do trabalho quando acontece algum acidente no âmbito da empresa. Então, infelizmente, nós não temos muito a comemorar. O que está faltando no Brasil para atingirmos esses índices em relação aos acidentes, doutor Marcelo? Os órgãos de fiscalização. O Ministério do Trabalho faz um trabalho fabuloso de fiscalização com um número insignificante de agentes de fiscalização. Nós temos notícia que os concursos para ingresso nos quadros de auditor fiscal do trabalho, que é o responsável por essa fiscalização, acontece com muito pouca regularidade. Nós já tivemos afastamento já de 10 anos sem realização de concurso. Imaginando um país com a extensão territorial do país, do nosso Brasil, e considerando o fato de que empresas existem em qualquer cantão do país, e esse agente é um agente federal, se torna praticamente impossível que os agentes federais de fiscalização consigam alcançar, digamos assim, os acidentes que não são comunicados. Vamos falar de reforma trabalhista? Vamos. Muitos falam que é um avanço e outros dizem que é um retrocesso. O que o senhor acha? É um momento muito difícil para nós hoje, particularmente aqueles que fazem parte das associações de magistrados, porque
O único consenso que se pode afirmar com relação a essa reforma, que começou a vigorar em novembro de 2017, é de que não há consenso. E o fato de que nós não conhecemos de onde partiu essa reforma trabalhista. Sabemos de boatos, mas temos a certeza de que organismos como a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que congrega os magistrados de todo o país, mecanismos como esse não foram ouvidos, assim como confederações de empresas não foram ouvidas. Então, nós temos a impressão de que essa reforma partiu de um interesse de um pequeno grupo. Doutor Marcelo, por que a reforma trabalhista é tão importante para os trabalhadores nesse momento que o país está passando? Nós vivemos um momento, isso é inegável, de desemprego sem lastro na história do país. Talvez não vivia esse momento, mas historicamente, talvez num momento de guerra, nós tivéssemos um afastamento dos níveis de emprego dessa forma. Mas o fato é que a mão de obra desempregada hoje atinge níveis absurdos. Então, uma reforma concreta da legislação do trabalho seria uma reforma tributária trabalhista. O governo já deu um exemplo de uma experiência muito recente, foi a criação do que eu apelidei, não é esse o nome formal, de Simples do Empregado Doméstico, onde todos os tributos são concentrados num só recolhimento. E tem dado tão certo. A quantidade de recolhimentos aumentou enormemente e simplificando a carga tributária. O emprego só será gerado não é com uma reforma precarizante com relação a direitos do trabalho. O emprego só será gerado com uma reforma tributária envolvendo o empregador. Então, o que a sociedade precisa, de uma forma geral, é de um simples trabalhista, uma redução de encargos para que o trabalhador possa ter acesso ao emprego e as empresas possam ampliar a sua oferta de empregos, é o que me parece. Então, essas mudanças, elas geram uma insegurança jurídica, não é isso? Não há a menor dúvida. Como eu disse no início, o único consenso é que não há consenso. Se 100 juízes interpretarem essa norma e 100 advogados interpretarem essa norma, é provável que nós tenhamos em torno de 200 interpretações diferentes. Então, enquanto o Supremo Tribunal Federal não pacificar esse tema, está muito longe disso. A ação será julgada semana que vem, é só a primeira ação. São inúmeras as ações e o judiciário brasileiro, com seus milhares de juízes, também vai enfrentar o questionamento dessa constitucionalidade em cada processo. E, ao passo, se a reforma tinha intenção de pacificar, na verdade, ela causou mais confusão. Doutor Marcelo, fala para a gente os pontos mais polêmicos da reforma. Nós temos um vazio com relação, por exemplo, ao trabalho intermitente, que carece de uma regulamentação, uma vez que a legislação trabalhista que aprovou esse trabalho intermitente, que é um trabalho de atividade sazonal, como, por exemplo, garçons no final de semana, essa legislação não disse que só se aplica para esse tipo de atividade. Na maioria dos países em que foi implementado o trabalho intermitente, é dito que esse trabalho serve para atividade intermitente. Então, aquelas atividades que a necessidade da mão de obra é sazonal, como acontece com restaurantes, como acontece com lojas que trabalham com fast food. E a experiência que nós temos com relação a esse tipo de trabalho nos Estados Unidos, na Inglaterra e em Portugal, não é das melhores. Na verdade, não teve ampliação de oferta de emprego, como se pretendeu com a reforma, e também não enxergamos uma mudança no sentido de melhoria das relações entre empregados e empregadores. Então, no meu ponto de vista, o trabalho intermitente é um dos vazios dessa reforma. Doutor Marcelo, para finalizar, a importância do Dia do Trabalho. A gente tem ou não o que comemorar? Eu não consigo enxergar motivo para comemorar ao longo desses 20 anos de magistratura do trabalho. Nós estamos vivendo um dos piores momentos no que diz respeito à evolução das relações de trabalho. E eu falo isso abstraindo de reforma. O ser humano, nesse momento em que as tecnologias começam a ganhar espaço, ele não vem sendo considerado como um partícipe dessa evolução. A máquina e a evolução tecnológica que podia contribuir para a melhora das relações de trabalho vem sendo considerado como uma forma de exclusão ou se fala muito hoje, de necessidade de tempo de descanso. E nós aqui no estúdio, se não tivéssemos desligado os nossos aparelhos, provavelmente estaríamos trabalhando continuamente. Isso acontece de madrugada, isso acontece em casa. Então, a grande discussão, o que nós não estamos travando adequadamente, é o impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho. É isso que uma reforma trabalhista tem que tratar. E ela foi muito tímida quanto a esse tema. Tentou regulamentar o trabalho que ocorre em domicílio, mas 1 ou 2 artigos, sem a participação de todos aqueles que podiam contribuir para uma evolução desse tema, que é o tema do futuro. Haverá emprego? É a pergunta que se faz.
O trabalho em casa é também um emprego? A nova tecnologia vai retirar a mão de obra daquele que não tem acesso à informação e, portanto, à formação de trabalhar com essa nova tecnologia? A reforma trabalhista que queremos é uma reforma que enfrente essas questões. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Um prazer foi meu, agradeço essa oportunidade em nome da Associação de Magistrados de Trabalho do Rio de Janeiro, da primeira região, e esperando que em outras oportunidades estejamos aqui para falar em momentos, digamos assim, de menos nebulosos. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.